Olá a todos, meu nome é Tim Lindney, trabalho no Harvard Brazil Office como parte da equipe do David Rockefeller Center for Latin American Studies. Tenho o prazer de dar as boas-vindas para a segunda sessão do Harvard Brazil Dialogues Online, que é um esforço para preservar, mesmo nesses tempos de distanciamento físico, o intercâmbio de ideias e experiências entre professores, alunos, pesquisadores da Universidade de Harvard, a rede da Harvard no Brasil e atores relevantes da sociedade. O diálogo de hoje é sobre a resposta educacional brasileira à pandemia do Covid-19 e foi organizado em parceria com o Global Education Innovation Initiative da Harvard Graduate School of Education, liderado pelo professor Fernando Reimers. O Fernando recentemente publicou com a OECD um relatório global sobre respostas educacionais à pandemia, e vale reforçar que o relatório está disponível em português graças aos nossos colegas do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas. Além do CEIP da FGV, este evento também contou com a colaboração de outras organizações parceiras aqui no Brasil, incluindo o Harvard Alumni Club of Brazil, o Centro de Inovação para a Educação Brasileira e a Fundação Lehman, e gostaríamos de reconhecer todo esse apoio. Esta conversa está sendo gravado e será disseminado posteriormente para que aqueles que não puderam estar conosco agora também terão acesso à discussão. Os panelistas de hoje têm biografias extensas, mas estamos com pouco tempo, então vou ser muito breve com as apresentações. O Fernando Reimers é o Ford Foundation Professor of Practice in International Higher Education na Harvard Graduate School of Education. Ele dirige também o Global Education Innovation Initiative e o International Education Policy Program. Cláudia Costina é fundadora e diretora do CEIP da FGV, tem vasta experiência em cargos de lideranças no setor público e em organizações multilaterais com foco na educação. A Lúcia Delanello é presidente do Centro de Inovação para a Educação Brasileira, que é um dos líderes no uso das tecnologias e informação e da comunicação na transformação da educação pública no país. O Denis Misny é CEO da Fundação Lehman, que é dedicado a garantir uma educação pública de qualidade para todas as crianças brasileiras. Teca Pontual é gerente executiva da CEIP, com muita experiência na educação pública brasileira, inclusive como diretora no Ministério da Educação e de cargos de liderança em secretarias municipais. A Tabata Amaral é deputada federal, também com muita experiência em temas relacionados à educação e a políticas sociais, inclusive como cofundadora da Mapa Educação. Muito obrigado aos panelistas pela participação. Também agradecemos muito a todos os participantes nessa plateia virtual que temos aqui e desejamos um ótimo evento para todos. E com isso vou passar a palavra para o professor Fernando Reimers. Thank you very much, Tim. I'm going to speak in English, and I will ask all of you to mute your microphones, please. What we're going to try to do today is to capture your own ideas about what are the special challenges that this pandemic is creating for education, and about what are some of the options to address those challenges. We hope this is an exercise that actually produces collective intelligence. Now, this is the editorial in the New York Times this morning. It says the worst of the crisis is yet to come, because this crisis has really blown mostly in countries that have fairly well-developed health systems and social safety nets. But as this crisis moves to the world in places where the percentage of people living under conditions of poverty, conditions of great crowding in their neighborhoods, very weak health infrastructures, what we're going to see is going to make what we have seen so far seem relatively easy. So this is the context. The context for this conversation is, can we use the short window of time between now and the moment when this crisis hits, is full blown in the rest of the world, to anticipate, to try to mitigate the impact of that crisis? And obviously the main response to this is going to be a health response.
I imagine there are going to be some countries that inevitably will simply let the pandemic run its course, which means they will assume the deaths that this pandemic will cause because they will see no options to do anything else. And they hope that the majority of the population will basically develop immunity and survive. That, of course, would be a tragic option because there would be a lot of people who would lose their lives. Until there is a vaccine, for those governments that try to protect as many lives as possible, many of them are going to rely on measures of isolation of people as an effort to contain the spread, to manage the spread of this pandemic. And this has implications for the functioning of schools and universities, most of which at the moment depend on models where people have to come together in big spaces to learn. So that is the challenge we're here to discuss. This is the outline of what we're going to do. I've already presented the goals of our seminar. I'm going to very quickly share the results of this seminar. I hope you've all had a chance to download this report. I'm going to give you a link. And I want to thank our partners, Claudio Costin and Teca Pontual and their colleagues at the Center for translating this report into Portuguese. And I'm going to highlight a couple of those findings and ask for your responses in terms of how do these findings from your vantage point reflect the reality that you observe in Brazil. Then I'm going to highlight some of the recommendations and ask again for your insight on those recommendations and for your views on what is currently being done and on what could be done. And then I'm going to ask each of the panelists to speak to these issues and to your responses to the extent that they're able to read what you're writing on the chat room. So I will be asking you to actively engage in the chat room as I pose these questions. Fernando, is your screen shared with the presentation? Yeah, you don't see it? You're not seeing my screen? Yes, Tim, we're good. Thank you. You're good. Okay. Are you all seeing my screen? Yes, we are. Thank you. Thank you. So you were not seeing it, Tim? No, but that's okay. I'll pull it up. So our goal basically is to encourage the development of education plans to sustain educational opportunity during this pandemic. To present these findings and discuss them in the context of Brazil, to learn from your own contributions. And if you go to this link that is presented here, Pete, could you copy that on the chat room? You will be able to download the report in English, in Portuguese, and in a range of other languages. So this report is based on a survey which was conducted now 2.5 weeks ago. It was a very rapid survey developed in partnership with the OECD. I want to acknowledge the wonderful partnership of Andreas Schleicher, who responded immediately when I approached him proposing that we did that, I mean, within hours. And I want to thank, obviously, the 333 respondents in 99 countries. And at that point, 2.5 weeks ago, school activities had been suspended in most countries. At that time, they had not been suspended in Brazil. I understand they now have been suspended. But only some countries had actually well-developed education strategies to sustain education during the pandemic. Many of those countries have basically devolved to the school the responsibility of developing some plans for educational continuity without much support for them to do so. And obviously in this context, an obvious risk is that this pandemic is going to accentuate the already existing inequalities in educational opportunity between students who attend schools that are better equipped, that have more capable staff, that have the capacity to put in place a strategy, and those that don't have that capacity. So this is the big risk. The big risk of this pandemic is that it is going to wipe away the gains made in educational opportunity around the world over the last 3 or 5 decades. And that when this is over, a year from now, a year and a half from now, we will find that we're back in the 1960s, in the 1970s, in terms of the gaps of opportunity. And of course, these would be very challenging, not just for education, but it would have all kinds of multiplier effects, including in governance, in the capacity of people to see democracy as having any kind of legitimacy if it is not able to actually ensure everybody the right to education. Now, these are the responses that people provided to the question of what are the main needs. And at the very top, they are ranked by
how many people consider that a priority. And in all of them, a significant percentage of the respondents thought that there were needs. But the first one is to ensure the continuity of learning. The second one is offering professional support to teachers so they can teach while the students and they don't come to school. Third one is ensuring the well-being of teachers. Next one is supporting students, in particular those who lack the skills to learn independently, to learn online. Next one, supporting the well-being of students, and so on. When the same respondents were asked, of these needs that you see, in which of the, which are the areas that pose big implementation challenges? And they said at the very top, availability of connectivity and devices, technological infrastructure, attending the emotional well-being of students, finding the right balance between online activities and face-to-face activities, the lack of support, of adequate support from parents. So let me now ask you, in terms of those findings, needs and implementation, from your point of view, what are the main implementation challenges in Brazil's case? Can you please write in the chat room what you believe are the greatest implementation challenges in Brazil? I'm going to continue. The report then presents a checklist of 25 actions that we believe any education leader that wants to develop a strategy for educational continuity must make sure they address, whether this is a principal in a school, a municipal secretary of education, a state secretary of education, the head of a network of private schools, any leader of a system or subsystem of education. And so here are the items on that checklist. They're all developed in greater detail in the report. And in addition to that, there are a range of policy options that are fleshed out in the report. So I'm going to ask you, the first one is put a team in charge, develop a strategy to make sure that you can reach teachers and staff and students, and a means to do that. Devise what are the principles that are going to guide the strategy. Establish mechanisms of coordination with the public health authorities. Develop priorities, recognizing that with diminished capacity to deliver education, it may be necessary to select a subset of priority objectives. So I'm now going to ask you, how do these 25 items on the checklist resonate with what you believe is essential that school leaders do as they put in place a strategy for educational continuity? Are there any very important actions that are missing here? Are there some actions that are just not workable in Brazil? If you could please write that on the chat room, that would be very useful. Finally, our assumption is that in this particular crisis, with insufficient support coming from the center of education systems, there's probably a wide variation of strategies, of practices that teachers, schools, parents, organizations of civil society are putting in place. Do you know of anything that is currently being done to ensure the educational continuity during the pandemic that you think would be valuable for others to know? Can you write down in the chat room, what are those good things that you're observing? And finally, I imagine many of you have ideas about things that could be done
to ensure educational continuity, whether you have seen them in practice or not. What are those ideas? Can you write them in the chat room? We are going to capture this chat conversation. We're going to save it. And all of you who are here this afternoon are going to receive them later today. Our hope is that capturing your wisdom in this way is going to stimulate collective action among the 241 of you who are participating in this conversation, that you will form coalitions at various different levels by states, municipalities. And we hope that the ideas that you're sharing here might help you develop solutions that are more adaptive to a challenge that obviously no one was expecting and for which there is no playbook. This is the quintessential adaptive challenge. We're going to have to invent the solution as we face it. And what we're trying to do is to accelerate that process of invention. So with that, let me now turn over to our panelists. We're going to hear comments. I don't see it in this slide, but actually the second person will be Dennis. He should be here. We're going to hear comments from 5 distinguished speakers. Each of them is going to make initially about 5 minutes worth of remarks, and then we're going to have a conversation amongst them and with some of you. So let me turn it over to Claudia Costin. Claudia, are you with us right now? Fernando, we're still having trouble pulling Claudia in. We're no, Claudia's here, guys. She's under the name Cristiano. Perfect. Claudia? I'm here because there was lots of issues with internet, but I'm going to try to share a screen, but no, the host needs to allow me to do it. Is it feasible? Yeah, we just need to know what your name is. There it is. Peter, under the name. Cristiano Americano. Yep. You should be able to do that now. Okay, I'm going to do it quickly. You have to select share screen, yeah. Yes, I selected it, but let me make sure. Are you able to see what I'm projecting here or not? No. Oh my gosh. Do select is share screen. And then yes, I have done it. And you click on the presentation you want to share. Yes, but I can find it on my computer. Okay, I will just speak so that as not to take too much time because it's not appearing here. If somebody can help me, otherwise I'm going just to speak. If you could email that to me, I'll help you. Can you send me that presentation by email? I sent it already to the team. You have it, Pedro our team has it there because I sent it before Peter, but I can send it again. Peter, if you can find it, can you project it? Okay, I can do it again. Okay, just a second. Just a second. It was just a second. Okay, I'm going just to speak because otherwise my 5 minutes will be over without that. So very quickly, I'm going to speak in Portuguese because that's what was how I was oriented to do. Yes. Bom, pessoal, eu parti da seguinte reflexão. Como eu estou orientando aproximadamente 30 secretários municipais de educação, né, no meio desse conflito, eu pensei como esse paper dialoga com o que os secretários estão me reportando e o que está acontecendo na educação. Queria lembrar a todos que nós temos problemas graves em educação pré-coronavírus em aprendizagem. Nós temos nós temos cerca de 55% dos alunos no terceiro ano, no final do ano, analfabetos, não alfabetizados, e o mesmo índice aproximadamente em matemática. A mesma coisa se agrava no nono ano, sendo que menos de 40% dos alunos aprenderam adequado em português e só 21,5% aprenderam adequado em matemática. E quando a gente chega no terceiro ano do ensino médio, o aprendizado em matemática, por exemplo, é 9,1%.
Aí a minha reflexão é, com essa crise do coronavírus e com cerca de 175 países fora da escola, ao ler a lista de recomendações do professor Fernando Reimers, eu pensei o que um líder deveria fazer numa crise como essa ou outra semelhada. E a minha recomendação é pensar fora da caixa. Não é momento para a gente pensar em liderança convencional. Isso implica em fazer algo que o relatório do Reimers recomenda, que é fazer um plano, mas um plano adaptativo, que possa ser mudado ao longo do tempo, incorporando o que em inglês se chama learning by doing, ou seja, aprender fazendo, e liderar a implementação. Os líderes educacionais deveriam também aprender com outros municípios, trocar muito mais experiências de sucesso e também os insucessos entre eles, e participar da colaboração com o Estado e com outros municípios. Negociar com o prefeito recursos e aceitar ajudas. Ajudas estão fluindo, mas muitas vezes nós, líderes educacionais, somos temerosos em aceitar ajuda, seja do setor privado, seja do próprio sindicato, ou seja, de onde vier. Continuar a exercer com mais força ainda a liderança inspiracional, dar o exemplo, não ter medo de ser disruptivo, que é uma coisa que nós, por vezes, temos. Ter coragem, aprender com o processo e lembrar que essa crise é uma boa oportunidade de reengajar todos, especialmente os pais que estavam, num certo sentido, desconectados com a escola. Nesse plano, que o proposto pelo Fernando Reimers e pelo Andrea Schleicher, a gente deveria pôr no papel tudo o que se pretende fazer e incluir ações de orientação para os pais. Como é que nós vamos aconselhar os pais que estão se vendo na posição de quase professores e muito estressados? Incluir tarefas que possam ser feitas em casa, sejam com o uso de tecnologia, sejam com cadernos de atividades, com televisão, que tem sido muito usada no Brasil. Uma comunicação constante com os professores. Os professores estão se sentindo atrapalhados, perdidos, mas muitos já estão postando aulas na web, em redes sociais, e conversar com eles e ter uma atividade de coordenação vai ser importante. E pensar em formações emergenciais. Aí me ocorreu que crises trazem, às vezes, oportunidades. E, no nosso caso, há uma oportunidade em meio a essa crise, porque uma parte da infraestrutura para conectar escolas já estava criada, mas ela se centrava em capitais e em cidades maiores e mesmo assim com algumas imperfeições. Também há uma oportunidade que emerge do fato de que a Base Nacional Comum Curricular incluiu a competência digital como uma das 10 a serem traduzidas em currículos. Quem avançou nisso ganhou espaço. E o CIEB, que está participando dessa nossa conversa hoje, já tinha preparado um instrumento de autodiagnóstico de habilidades digitais entre os professores. A Lúcia Delagnello vai ter chance de falar um pouco disso depois. Mas, com a necessidade de assegurar a aprendizagem remota, tudo foi acelerado. E isso pode ser uma oportunidade para depois dessa crise. Muitos professores estão recebendo formação emergencial em produção de aulas digitais e, às vezes, até em produção de vídeos. Alguns estão preparando materiais escritos e estão mandando para os seus alunos. As ferramentas de colaboração, que são tão importantes para esse momento, estão sendo amplamente usadas até em reuniões de família. Então, há algum aprendizado que emerge disso. Além disso, os professores estão usando grupos de WhatsApp e Facebook
para orientar os pais e mostrar suas práticas aos colegas. Que tal a gente, em vez de deixar todas essas experiências soltas, conseguir, como líderes que somos, coordenar e dar método para isso tudo? Está faltando curadoria e coordenação. Nós vamos aprender a fazer. E, finalmente, a minha última transparência, eu queria falar um pouco de que são necessárias mais formações para ferramentas de colaboração. É importante lembrar aos líderes educacionais que formações não precisam ser cursos, podem ser um conjunto de pequenos vídeos, no estilo Aprenda a Fazer. Também vamos ter que aprender a avaliar por ferramentas digitais que possam ser, para o futuro, um esboço de avaliações diagnósticas para serem feitas no retorno. Também vamos precisar montar para o retorno um sistema de recuperação de aprendizagem que sirva daí para frente, inclusive como uma coisa, repito, permanente. Outra oportunidade que a gente pode aproveitar, e alguns municípios começaram a fazer, é usar a rádio. A TV já vem sendo usado, mas a rádio não tanto. Tanto para estruturar o processo de ensino, como dar mensagens mais gerais para os pais. E, por último, tudo que foi experimentado, a gente deveria documentar. Crises parecidas podem surgir no futuro. E mesmo quando a gente voltar para o novo normal que emerge dessa crise, precisaremos de saber o que foi a resposta educacional ao Covid-19. Eram essas as minhas contribuições. Desculpe por não conseguir atachar a apresentação. Obrigada. Thank you very much, Claudia. That was very helpful. Let's now hear from Dennis Misne. Dennis, over to you. Thank you, Fernando. Boa tarde a todas e a todos. Um prazer estar aqui dividindo essa oportunidade de conversar. Estão me ouvindo bem? Sim? Perfect. Sim. Ok. Então, eu queria complementar a fala da Cláudia. Eu acho que esse relatório que o professor Fernando Reimers organizou é muito importante e é impressionante que ele tenha conseguido fazer isso num tempo tão curto, né? Aqui no Brasil, eu acho que a gente tem algumas medidas sendo tomadas que são muito importantes. A primeira delas, como vários já comentaram também no chat, é que a gente tem uma desigualdade educacional em tempos normais que é enorme e que tende a se agravar no período em que a escola fica fechada. Historicamente, no Brasil, em épocas de greves ou de desastres naturais, quando as escolas têm que interromper suas aulas, os alunos mais vulneráveis costumam nem voltar para a escola depois, demoram mais tempo, e a gente sabe também do enorme corpo de pesquisas mostrando que os alunos, mesmo durante férias regulares, eles perdem bastante do conteúdo que eles aprenderam, das competências e habilidades que eles aprenderam. Então, aqui tem uma questão emergencial de agora e uma questão de preparação da volta às aulas. Na questão do agora, a Fundação Lehman, junto com o CIEB, junto com vários parceiros, mais de 30 parceiros da sociedade civil, vários que estão aí participando do call, se organizou rapidamente para fazer uma resposta que pudesse dar conta de duas medidas. A primeira, organizar os recursos educacionais que estivessem disponíveis para que pais, famílias, professores pudessem usar esses recursos imediatamente. Esses recursos estão organizados num site que chama Aprendendo Sempre, .org, todo mundo pode usar. Eu botei no chat o link, a Lúcia talvez fale mais disso. Ali tem recursos para pais e professores. Isso não vai substituir a aula, não vai ser melhor do que a aula, não vai dar conta, é simplesmente alguma coisa, enquanto a maioria das aulas, das redes de educação, estavam com aulas suspensas ou com férias, né? Mas tem uma segunda... E também Peter, I lost Dennis. I'm back. Yes, me too. Estão me vendo? Sim, sim, Dennis. Yeah, we see you, Dennis. Thank you. Então, desculpem. Então, a segunda
a primeira parte tem uma série de ferramentas, eu coloquei no WhatsApp, posso colocar mais. Nós temos programas com a Nova Escola de formação de professores para esse período de crise. Esses programas estão tendo uma enorme adesão dos professores. Toda quinta-feira tem curso novo no ar. Você tem uma série de iniciativas, tem o aprendizap.com.br. Quem entra lá é um formato de ensino por WhatsApp, mas isso é o mínimo, isso é o básico para conseguir dar conta enquanto as escolas não têm aulas regulares. O mais importante vem agora, quando as redes estão voltando às suas aulas regulares. A rede pública, né? São Paulo está voltando agora na semana que vem, Minas Gerais está voltando no início da próxima semana, vários estados e municípios estão com as aulas voltando. Nesse período é muito importante que a oferta de recursos educacionais não seja dispersa e que leve em conta a questão da desigualdade. E aí que eu acho que é muito importante, organizar uma base curricular, né, um conteúdo curricular e não um conteúdo aleatório, com participação das áreas pedagógicas das redes, para escolherem dentro da Base Nacional Comum e dos currículos dos estados aquilo que é central. O Instituto Reúna e a Nova Escola fizeram um mapa de habilidades e competências que os alunos não podem deixar de aprender, então é muito importante a gente ter um foco nesse momento, né? E garantir que essas aulas são transmitidas de forma que os alunos mais vulneráveis tenham acesso. Tem duas iniciativas importantes acontecendo aí. Uma, que o estado de São Paulo já colocou no ar, Paraná, Amazonas e alguns outros estados, é fazer um aplicativo onde as aulas são transmitidas, inclusive com interação dos professores da rede, e essas aulas chegam de graça para o aluno, não consome plano de dados. É muito importante isso. No Brasil, o acesso ao celular existe, mas o plano de dados ele não tem, a maioria dos alunos não pode pagar por isso ou vai optar por não pagar por isso nesse momento de extrema recessão econômica. Então é muito importante essas iniciativas dos dados chegarem gratuitamente, como São Paulo, Paraná, Amazonas e outros já fizeram, e a gente tem feito um esforço grande para que isso vire uma plataforma nacional nos próximos dias. E a segunda forma, e aí eu vou concluir rapidamente, é via televisão. Acredito que a Lúcia vai poder falar disso, mas uma enorme articulação está sendo construída para oferecer conteúdos curriculares organizados por via de televisão, chegando pela TV aberta gratuitamente, organizadamente para as famílias. Isso aconteceu na China durante a pandemia. 12 canais de TV, um para cada ano, garantindo que pelo menos o mínimo chegue para os alunos. Não é o ideal, não vai substituir a aula presencial, mas é importante para tentar minimizar o impacto da pandemia na educação. Por último, você tem que cuidar da volta às aulas. Eu acho que esse ponto é central. Como que a gente vai voltar para essas aulas? Como é que as redes podem se organizar? A Fundação Lehman, junto com o Imaginable Futures, lançou um edital de apoio a redes de ensino para que se reorganizem. Nós estamos apoiando redes de ensino no Brasil inteiro, organizando isso inclusive em conjunto com outras fundações, para dar conta, num primeiro momento, dos desafios de calendário escolar, regulação do tempo de aula, mas o mais importante, e a Cláudia tocou nisso, são programas para corrigir defasagem e programas para dar apoio para aumentar o tempo de aula dos alunos efetivamente quando essa pandemia passar, e que a gente saiba o que ensinar, quando ensinar, e que a gente dê suporte para os professores para lidar com essa enorme diversidade, ainda maior do que o comum, de como os alunos vão voltar para a sala de aula. Então, as escolas têm que ser apoiadas nesse processo de reorganização. Acho que o relatório ajuda muito a identificar esses planos claros, a liderança clara que a gente tem nesse momento. Eu estou impressionado com a articulação do setor educacional no Brasil, não é tão visível para todos, mas internamente as coisas têm andado muito bem. As coisas serão visíveis em breve, e eu espero que isso seja uma contribuição importante para que o Brasil, pelo menos nesse aspecto da crise, não sofra tanto quanto ele poderia sofrer. Obrigado. Thank you very much, Dennis. Let's hear from Lúcia Delagnello. Olá, obrigada pelo convite para participar. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma tela, espero que esteja aparecendo aqui, de um levantamento que nós fizemos com as redes de ensino. Opa! Vou voltar aqui. Um levantamento que nós fizemos com as redes de ensino para saber o que elas estavam pensando em fazer na época da pandemia. E aí, professor Reimers, quando eu vi o seu report, é exatamente os mesmos problemas, os mesmos desafios. Me chamou a atenção enquanto nós estamos globalizados nos problemas, mas também nas soluções que podemos utilizar
para enfrentar essa suspensão de aulas. Então, junto com o CONSED, que é o Conselho de Secretários de Educação no Brasil, o Undime e a Fundação Lema, nós fizemos um levantamento em março, entre 24 e 26 de março, e conseguimos atingir 3.032 secretarias de educação no Brasil todo, perguntando o que elas estavam pensando em fazer, qual era a medida imediata que elas tinham de suspensão de aula e o que elas pensavam em fazer para oferecer ensino remoto aos seus estudantes. Tivemos uma resposta muito boa, 55% de todas as redes municipais, 77% das redes estaduais, e o mais interessante é perceber as diferenças entre as redes estaduais e as redes municipais de ensino. Lembrando, professor Reimers, que os estados geralmente no Brasil pegam o ensino médio, né, e as redes municipais pegam educação infantil e fundamental 1 e 2, mas há algumas redes que ainda atendem os dois níveis. Mas é interessante quando a gente vê o que eles fizeram. Né? A pergunta foi qual foi a primeira medida que você tomou frente à pandemia. E enquanto as redes estaduais anteciparam recesso e férias, exatamente para ter o tempo de se planejar para estabelecer uma estratégia, as redes municipais, na sua grande maioria, só fez uma suspensão de aulas, mas não pensando, ainda não tendo uma estratégia bem desenhada sobre como iria fazer esse ensino remoto. E aqui eu fiz um summary aqui de todos dos pontos mais importantes dessa pesquisa. Essa pesquisa, como vocês podem imaginar, tem muitos dados que a gente pode trabalhar, mas eu fiz alguns highlights aqui para a gente discutir. O primeiro é que a maioria, 80% das secretarias de educação municipais, dizem que tem um regime de colaboração estabelecido com as suas secretarias regionais. E como algumas delas são muito pequenas e têm uma estrutura muito frágil de equipe técnica, isso é um bom sinal. Elas podem utilizar as estratégias que forem desenvolvidas para a rede estadual e aplicarem no seu município. A maioria delas já tinha, no dia 24 de março, publicado algum tipo de regulamentação para a suspensão das aulas, mas 60% das redes municipais simplesmente suspenderam as aulas e não disseram qual seria a estratégia que elas iam adotar. Alguns estados onde já tinham uma experiência prévia de uso de tecnologia educacional, como Amazonas, como Paraná, como o próprio São Paulo, eles rapidamente conseguiram migrar e aperfeiçoar o sistema que eles usavam para poder oferecer aulas online de uma maneira mais articulada e mais completa. Mas aqueles municípios e aqueles estados que não tinham nenhuma experiência no uso de tecnologia e ensino remoto ainda estão em fase de ideação, de buscar soluções que pudessem responder à sua necessidade. Então, essa necessidade de planejamento que o relatório traz, isso é muito importante, mas a maioria das secretarias está tendo uma dificuldade muito grande em planejar, porque não tinha um planejamento, algo que o CIEB vem defendendo há muito tempo, que todas as secretarias de educação têm que ter um plano de educação, de tecnologia educacional, exatamente para integrar, né, fazer um ensino híbrido, né, utilizar e incorporar ferramentas online que permitam essa suspensão e esse passo para o ensino remoto. Com base em todos esses dados que nós coletamos, nós sistematizamos 7 modelos de ensino remoto que as redes estão utilizando, então que são possíveis e viáveis de serem implementadas no Brasil, e desenvolvemos esse material de orientação que lista cada uma dessas estratégias de ensino remoto, quais são as condições necessárias para que funcione, quais são os prós, os contras, o que a secretaria tem que estar alerta, as implicações para a desigualdade, a carga de trabalho que vai impor aos seus professores. Então, esses modelos vão desde rádio até distribuição de material impresso, que algumas redes estão fazendo, até o uso da televisão aberta, o uso de plataformas educacionais. E para ajudar os gestores a encontrarem um modelo possível de ser implementado na sua rede rapidamente, nós desenvolvemos essa ferramenta de seleção de estratégias de aprendizagem remota,
onde o gestor público coloca os dados da sua infraestrutura, da sua rede, a conectividade que ele pode dispor, o conhecimento técnico e a experiência prévia da sua equipe pedagógica em relação ao uso de tecnologia e quanto ele consegue mobilizar os atores escolares, aí, famílias e estudantes. Quando ele faz um teste, um quiz muito simples, quando ele responde esse quiz, ele recebe sugestão de quais os modelos de ensino remoto são mais adequados ou são viáveis de serem implementados rapidamente na sua rede. Esse material foi lançado há 2 dias pelo CIEB, já está tendo uma procura enorme, porque principalmente as redes municipais têm muita dificuldade em enxergar as possibilidades dentro das suas condições, né, tanto financeiras como técnicas, para colocar um ensino remoto. E o CIEB também está envolvido em outras estratégias, como o Denis comentou, como a criação de uma rede nacional educativa. E é interessante porque a gente já estava, a discussão da tecnologia educacional estava em a implicação da inteligência artificial na educação, e de repente parece que a gente retrocedeu para falar em TV aberta, que a Sesame Street lá com Harvard há quantos anos já falava nisso, né? Mas todos os dados indicam que a TV aberta, neste momento, ainda é a estratégia de maior alcance nos lares brasileiros, e principalmente porque mesmo que existam equipamentos e conectividade nas casas, que não é verdade para todo o território nacional, essa conectividade e esses devices, esses equipamentos, estão sendo usados pelos pais que ainda estão trabalhando. Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala, não, agora é o momento da família educar. Esses pais também estão trabalhando, esses pais estão se envolvendo com outras atividades também, e tem limitações na capacidade deles de se envolverem com as atividades educacionais dos filhos. Então, nós esperamos que na semana que vem essa nova rede nacional educativa seja lançada. Nós estamos curando recursos educacionais digitais e vídeos de uma série de parceiros, e estamos colocando isso no ar. Mas eu compartilho, para terminar, compartilho algo que o Denis e a Cláudia falaram, essa mobilização da sociedade civil e dos agentes educativos no Brasil para enfrentar a pandemia e a efetividade dessa colaboração, produtos concretos, produtos tangíveis estão sendo colocados num curto espaço de tempo para ajudar os reitores, é algo que me anima, e me anima principalmente porque, passando a pandemia, nós temos uma outra grande crise no Brasil, que é a crise de aprendizagem, que nós vamos ter que reunir todos os nossos esforços também para conseguir superar. O único ponto de atenção é que eu tenho medo que esta resposta ao Covid e o uso da tecnologia para fazer essa resposta distorça um pouco a discussão sobre tecnologia educacional, né? Nós nunca achamos que a tecnologia pode substituir a escola, mas ela pode ser uma ferramenta para aumentar a efetividade da escola e para oferecer aprendizagem em qualquer circunstância, em qualquer lugar, em qualquer hora. Então, acho que o risco é a gente desviar para outra ponte e dizer, então vamos fazer tudo online, né? Vamos fazer educação básica online. E eu acho que esse não é um bom caminho para a discussão de tecnologia educacional. É isso. Obrigada. Lucia, that was wonderful. Thank you so much. Let's hear from Teresa Pontual. Teca, are you with us? Hi, Fernando. Hi, everyone. Olá, todo mundo. Muito obrigada por... Vocês estão me ouvindo, gente? É sempre difícil saber se dá para ouvir. Ok. Ainda não me acostumei com as novas tecnologias. Muito obrigada por organizar, né? A gente tá junto de vocês nisso, SAPE, né? Na tradução desse documento, que eu acho que foi bastante útil, pelo menos as redes com quem eu pude ter contato, que receberam o documento, entenderam que foi um documento muito útil, que ajuda a se organizar, a ter um checklist, né? Será que eu pensei em todos esses pontos na hora de me organizar para responder essa crise, né? E a gente sabe que os desafios que as redes estão enfrentando são enormes, né? Desde sindicato, que está com certeza preocupado com como vai ser a volta, como vai ser a compensação
desse tempo, o cumprimento das 800 horas, as questões legais, o Ministério Público. Então, a gente sabe que os secretários estão realmente bastante assustados e tendo muita dificuldade em lidar nesse momento com os desafios. Então, é muito importante que a gente consiga responder o setor educacional, né, todas as organizações que estão aqui, o governo também, claro, mas conforme a gente puder dar esse apoio, apoiar com todas as coisas que já foram mostradas aqui, já foram ditas pelo Denis, pela Cláudia, pela Lúcia. Então, a gente ficou muito feliz de poder contribuir com a tradução desse marco, né, desse framework. O que eu queria trazer, eu queria também falar um pouquinho, trazer um vídeo da nossa querida Kátia, secretária municipal de Manaus, porque acho que é uma iniciativa em Manaus que está usando a TV. Eles têm uma parceria com o Estado, com a SEDUC, do Centro de Mídias, que já existe há alguns anos, já foi bastante também falado no Millions Learning, do Brookings Institution. Então, acho que é uma experiência já de muito sucesso e que agora está vindo a calhar, né, podendo ser utilizada nesse momento. Então, eu vou compartilhar aqui um vídeo rápido, de 1 minuto e meio, mas eu não sei se eu posso. Será que eu posso? Eu não sei se eu consigo, deixa eu ver aqui. Acho que eu consigo. Vocês conseguem ver? Vocês conseguem ouvir? Não, Não. tá sem áudio. Vou voltar e vou tentar de novo. Vamos lá. Pete, I think there is something she needs to do to share her audio, right? That's right, I Fernando. think so. Yeah. Can you tell her what that is? Funcionou? Olá, pessoal. Estamos Yes, we have it. suspendendo o Thank you. recesso escolar da CEMED. Nós tivemos que interromper abruptamente as nossas aulas por orientação das autoridades de saúde, já que o isolamento social é a medida mais eficaz para conter o avanço do coronavírus e também para a gente evitar uma sobrecarga dos serviços de saúde. Mas nós, da educação, com toda a responsabilidade que nós temos, estamos convidando todos os nossos professores a retornarem às suas atividades, mas de modo não presencial, em home office, apoiando o projeto Aula em Casa, que nós estamos desenvolvendo em parceria com a SEDUC. Nossos professores, os alunos do 6º ao 9º ano, já começaram a se envolver e a participar no dia 23 de março. Agora, no dia 1º de abril, vamos iniciar as aulas do 4º e 5º anos pelo canal 2.5 da TV Encontro das Águas. Essas aulas estão sendo carinhosamente preparadas por nossos professores e assessores pedagógicos. Por favor, vocês engajem seus alunos, contactem seus familiares, acompanhem a programação pelas redes sociais, sigam as orientações dos gestores escolares. As dúvidas de vocês podem ser encaminhadas para o Fala CEMED. Vamos juntos vencer esse momento. Deu para assistir, gente? Deu para ouvir? Ai, que bom. Então, essa experiência do Aula em Casa, um projeto lá de Manaus, eu acho que eu quis trazer porque é muito importante a visibilidade, aquelas redes que estão conseguindo dar uma resposta rápida, né, quase que imediata, a esse desafio enorme de tentar evitar que o fosso educacional entre os mais favorecidos e os menos favorecidos não aumente ainda mais, né? Eu acho que tem uma parte muito interessante do relatório, que foi traduzido, né? Relatório do Reimers e do Schleicher, que é a parte com os dados do PISA, que fala sobre como o Brasil ainda está muito defasado, né? Acho que a gente que está aí envolvido e acompanhando a tentativa de trazer a tecnologia para ter uma atuação mais efetiva na educação, a gente vê que isso realmente ainda está muito aquém de onde poderia estar para que a gente conseguisse realmente fazer bom uso da tecnologia nas nossas escolas. E aí, como a gente ainda está muito atrasado nisso, imagina agora,
nessa situação em que a escola deixa de existir, deixa de funcionar e tudo tem que passar a funcionar de forma remota. Então, a gente realmente acho que não está, né, na melhor posição, mas a gente está com essa resposta, como o Denis falou, como a Lúcia falou, como a Cláudia falou, bastante coordenada entre vários atores educacionais, CONSED, DIME, todos tentando realmente unir esforços para conseguir responder à altura. E eu queria fazer menção a uma iniciativa que o CEIP também faz parte, que eu acho que vai ter muito que contribuir nesse período, que é o Observatório Tecnologia na Escola. É uma parceria financiada pela Fundação Lehman e Fundação Itaú Social, parceria com o BNDES, que acompanha a iniciativa BNDES Educação Conectada, um programa que o BNDES traz para tentar melhorar ainda mais a resposta do programa federal, que é o Programa Inovação e Educação Conectada, o PIEC, né? Então, tentar em alguns territórios, 6 territórios no momento, com 11 redes municipais participando, conseguir fazer com que os planos de tecnologia que a Lúcia mencionou, que devem ser feitos, muito bem feitos e que levem em consideração todas as dimensões, né, a visão, os recursos educacionais digitais, as competências dos professores, né, a formação e a infraestrutura, que isso seja feito de forma coordenada. Então, essa é a ideia da iniciativa do BNDES, e o OTEC, o Observatório Tecnologia na Escola, vem para contribuir com o monitoramento e avaliação desse projeto, e a gente entende que o OTEC vai poder olhar para todo esse período, tudo que está acontecendo agora e esse pós, e entender como a tecnologia está sendo usada para tentar atender, responder ao desafio que esse momento, que essa crise do coronavírus está impondo a gente. Então, era isso que eu queria trazer. Muito obrigada, gente, pela participação aqui. Thank you so much, Teka. Let's hear from Tabata Amaral. Are you with us, Tabata? Yes, can you hear me? Yes, very well. Ok. Oi, pessoal. Primeiro, agradecer ao professor Reimers e ao team pelo convite e também por terem organizado essa discussão tão importante. Agradecer a todos que falaram antes de mim, também aos que estão contribuindo pelo chat. Essa não é a primeira vez que eu vejo isso acontecendo durante o coronavírus, mas acho que vale reforçar o quanto que a sociedade civil e a academia estão se organizando e correndo, muitas vezes saindo até na frente do governo apontando soluções. E eu acho que a gente tem mais que ouvir, aprender e, enfim, para não tentar inventar a roda de uma forma muito menos eficiente lá do outro lado. Então, obrigada por esse aprendizado. Eu queria começar pontuando 2 coisas que talvez não estejam diretamente conectadas com a discussão, mas que eu acho que devem ser adicionadas, até porque eu gostaria de ouvi-lo sobre isso. Uma questão que eu sei que aparece no report, mas que eu acho que vale a gente aprofundar, é a questão da merenda. O Brasil teve uma conquista muito grande nos últimos anos ao colocar as crianças na escola, quase todas as crianças, garantir que todas tivessem, pelo menos durante o período escolar, acesso a uma alimentação saudável, nutritiva e completa. E quando essas crianças não estão mais na escola, a questão da alimentação volta a ser uma preocupação muito grande. Nós aprovamos um projeto no Congresso de que as prefeituras e os estados pudessem destinar a alimentação que iria para a merenda escolar em kits que estão sendo entregues para as famílias. A gente está agora tentando ampliar o escopo, porque algumas prefeituras estão tendo muita dificuldade de fazer a logística para que essa alimentação chegue nas famílias. Então, a gente quer permitir que esse dinheiro possa ser transformado em como se diz, meu Deus? Uma transferência de renda, então, que as prefeituras e os estados tenham essa opção de utilizar o dinheiro da merenda escolar. E a gente está até pensando em incluir o dinheiro do transporte escolar, obviamente, quando ele está sendo utilizado, para que essa alimentação chegue nas famílias, seja por uma transferência de renda ou por um kit de alimentação. Eu acho que o mais importante nesse período é não agravar ainda mais a situação das crianças que estão lá na ponta. Tem uma segunda discussão que também permeia tudo o que a gente está falando, que é o do calendário do Enem. É muito difícil pensar em, enfim, uma revisão de calendário, uma reestruturação das redes, se a gente não tira essa insegurança de manter o Enem na mesma data. Eu acho que essa foi uma decisão imprudente do governo. Tem todo o movimento da Frente Parlamentar pela Educação, da sociedade civil, para que o Enem seja adiado. A gente sabe que crianças, enfim, adolescentes que estudam em escolas particulares conseguem ter acesso à continuidade, conseguem continuar sua educação com muito mais facilidade. Então, tanto porque seus pais conseguem auxiliar, porque têm acesso a uma internet de qualidade, porque tem mais estrutura em casa, porque tem acesso
enfim, computadores, etc., livros. E se a gente manter o Enem na mesma data, a gente vai aprofundar ainda mais esse abismo que existe entre alunos que estudam nas melhores escolas particulares e aqueles que vêm das escolas públicas medianas, como a gente conhece. Então, são dois temas que eu acho que caminham junto com tudo que a gente está discutindo, mas que, se não forem tratados, que é o calendário do vestibular e a questão da alimentação, vão aprofundar ainda mais essa desigualdade que a gente está discutindo. E aí, olhando um pouco para frente, eu acho que talvez tenha menos a contribuir do que as pessoas que falaram antes de mim, mas só queria reforçar a importância do diálogo para que a gente possa construir essas soluções. Como uma pessoa pontuou no chat, eu concordo, nós estamos vendo muitas soluções diferentes surgindo em diferentes lugares, mas eu sinto muita falta de um fórum, que para mim deveria ser o MEC, onde essas iniciativas, essas soluções possam ser comparadas, possam ser debatidas, e acho que falta uma diretriz nacional. A própria LDB, no meu entendimento, aponta o MEC como um coordenador de ações em momentos como esse da pandemia do coronavírus, e eu acho que a gente poderia sim pressionar para que esse tipo de diálogo estivesse acontecendo, porque enquanto a gente depender da sociedade civil e de uma ou outra secretaria que consiga encontrar soluções, a gente vai, enfim, enquanto alguns vão conseguir superar essa crise, muitos outros vão ficando para trás. Então, eu acho que vale também a gente fazer um esforço de pensar como é que esse diálogo toma um caráter mais nacional, mais de política pública, para que a gente tenha algum fórum para debater as ideias que vocês trouxeram aqui e para que elas venham como diretrizes do governo federal. Eu acho que o MEC poderia ter um papel muito importante nesse momento de apontar quais são as soluções, de ajudar a implementar e por aí vai. E aí tem uma segunda solução, que para mim também pede uma orientação, uma coordenação, um diálogo muito grande do governo federal, que é quando a gente fala sobre o calendário escolar. Feliz ou infelizmente, não vai dar para redes municipais e estaduais unilateralmente decidirem qual que vai ser o calendário do pós-coronavírus. Tem pessoas que falam de 2 meses, tem pessoas muito sérias também que falam de 6 meses, então talvez a gente tenha que pensar uma solução que nós nunca implementamos. É diferente de quando você tem uma greve, é diferente de quando você tem uma calamidade local. A gente está falando de uma paralisação para boa parte dos estudantes de alguns meses, e eu também acho que está na hora da gente, enfim, encontrar algum fórum em comum, por mais difícil que seja o diálogo com o MEC, para que a gente possa pensar em uma reorganização do calendário a nível nacional. Nós somos uma federação e eu acho que está na hora da gente começar, mesmo que o Brasil não seja conhecido por espalhar suas boas práticas, que existem, são muitas, eu acho que pode ser uma boa oportunidade para a gente tentar colocar as pessoas junto, para que a gente pense de uma forma mais nacional. E aí eu só queria estressar o quanto que, enfim, viver na democracia mais desigual do mundo tem suas muitas consequências. E aí, obviamente, como vocês bem ressaltaram, não há uma única solução que vai funcionar para todo mundo. Nós temos crianças morando em palafitas, em favelas, crianças ribeirinhas, nós temos crianças que não têm acesso à televisão, que não têm acesso a celular, que não têm acesso à internet. Então, eu acho que é muito importante que esse entendimento seja sempre um pano de fundo. Temos, sim, que pensar nas mais diversas soluções, porque é o conjunto delas que vai atender todo mundo, mas eu acho que a gente tem que entender, pelo menos do lado de cá, o meu papel é provocar e pensar soluções que atinjam muitas, muitas pessoas. E a gente ainda vive uma realidade que, para muitas crianças, é uma solução que dependa de um celular, com ou sem internet, não é uma solução. Então, eu só queria trazer também mais esse comentário, porque esse é o desafio quando a gente pensa políticas públicas no Congresso, e é o desafio que o MEC deveria ter em mente quando pensa políticas públicas. E aí, só para adicionar um último comentário, a gente também está travando um debate importante na Câmara, porque o meu entendimento de muitos deputados da educação é que a gente não pode parar a discussão sobre o Fundeb. Sei que muitos de vocês estavam acompanhando e estavam contribuindo. Nós estamos muito perto de conseguir não só renovar o Fundeb, mas ter um texto que aumenta a participação da União, que faz com que esse dinheiro chegue nos municípios mais pobres e não só naqueles que estão também nos estados mais pobres, de trazer uma discussão que fala não só de uma maior quantidade de dinheiro, que é sim muito importante, mas também de uma maior eficiência no uso desse dinheiro. Então, como é que a gente, de fato, melhora a qualidade da educação que está na ponta? E aí, estamos travando essa batalha no Congresso, acho que vamos sim conseguir.
mas seria muito importante aproveitar para contar com o apoio de todos vocês, para que a discussão do Fundeb não pare nesse momento de pandemia. Algumas pessoas já vinham se posicionando contra a renovação do Fundeb, com o argumento de sempre de que, enfim, educação nunca parece ser prioridade para muitas pessoas, e com o coronavírus, esses mesmos atores se posicionaram para dizer que não era a hora da gente falar de um novo Fundeb. Esse trabalho já foi feito de construção, a professora Dorinha fez um trabalho muito bacana de ouvir muitas pessoas, e a gente está muito pertinho de marcar esse gol. Então, eu só queria pedir que a gente não desistisse, sabe? Eu sei que o coronavírus deve ser o foco, mas eu não vou permitir que ninguém utilize a pandemia como argumento para dizer que a educação virou menos importante. Especialmente depois da pandemia, aí sim que nós vamos precisar de um Fundeb forte, mais redistributivo, que fale de um bom uso desse dinheiro. Então, seria muito importante que entrasse na agenda de todos vocês que são tão importantes para a educação no Brasil. E aí, só um finalzinho, talvez porque eu tenha feito uma fala um pouco mais... Enfim, não quero desanimar ninguém, mas é que os desafios, de fato, são muitos. Aí, falando um pouquinho de esperança. Eu venho me perguntando muito sobre qual é o Brasil que a gente vai construir depois da pandemia. E, por alguma razão, eu coloquei na minha cabeça que a gente vai viver um novo iluminismo e que esse coronavírus vai mostrar para a gente que a ciência salva vidas, que o conhecimento tem um valor gigantesco. E eu realmente espero que a gente saia desse momento tão duro que estamos vivendo, valorizando mais ainda a educação. Porque na hora que o bicho pega, como está pegando agora, a fake news, o achismo, a opinião infundada não fazem nada. Mas a ciência, a educação, eles de fato salvam vidas. Então, quem sabe a gente não saia dessa valorizando, enfim, políticas públicas que são baseadas em estudos e evidências como as que vocês estão produzindo e valorizando figuras públicas, lideranças políticas que não saiam por aí esbravejando suas opiniões, mas sim se preparem e olhem e ouçam quem mais entende. Então, são algumas contribuições. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. É um debate super importante e estou aqui para a gente poder matutar juntos como é que a gente faz para esse tipo de debate acontecer também no Ministério da Educação, que é quem pode coordenar esses trabalhos e dar diretrizes para os 5.570 municípios que nós temos no Brasil. É isso, pessoal. Muito obrigada. Thank you very much, Tabata, and thank you to all the presenters. So I'm going to ask now the 250 of you who are here this afternoon to think about what you heard and think about two horizons, the very short term, the next 6 months, and a longer term. What did you hear that gives you some thoughts on actionable ideas for the short term and for the medium term? If you could please write those in the chat room right now, that would be very useful. Remember, you are all going to receive what you write. So this is an opportunity to get the power of 200 minds working together to think about solutions for educational continuity over the next 3 to 6 months, and then solutions over the next year, 24 months. Desativo. Fluente,
Okay, in a moment, I'm going to ask each of our panelists to conclude in 1 minute or less because we're quite past the time scheduled for this. But before I do that, I want to turn to Isabel Schwartzman, who's with us and whose expertise is education technology. Isabel, can you share with us a brief reaction to what you heard this afternoon and what do you think are the opportunities ahead of us and what are some actionable ideas that you think we should pursue? Obrigada, professor Fernando Reimers, por dar a palavra. Enfim, eu achei fantástico aqui as colocações, né? É muito bom saber que que existem iniciativas e são iniciativas coordenadas e de muita qualidade. O que eu tenho visto também e trabalhado, né, desde a Santillana, que é a empresa que eu trabalho, que é uma empresa de educação, até nas aulas de MBA em tecnologia educacional que eu estou dando para profissionais que trabalham tanto com produção de conteúdo, né, quanto na escola, o que a gente tem percebido são, aí fora, né, todos os desafios e o drama que a gente está vivendo, a boa notícia é que eu acho que os professores estão se tornando mais corajosos e os gestores no uso das tecnologias educacionais, pela necessidade, né? A gente tem tido uma demanda muito maior por essa tecnologia educacional e buscando mais práticas. Eu acho que tem uma proximidade maior também de quem provê esses conteúdos, né? E essas ferramentas com os professores. E aí, para apoiar, né, do ponto de vista individual e personalizado nessa implementação e também para melhorar e aprimorar as ferramentas que antes não tinham uma demanda tão grande, então por causa disso também não estavam na melhor forma para o uso, né? Então a gente está vendo esse tipo de coisa, os professores mais engajados, os produtores de conteúdo mais engajados, mais abertos e mais inovadores, as famílias mais próximas e conhecendo mais, entendendo mais e demandando mais da educação dos alunos, porque as crianças estão, e aí falando tanto do setor privado quanto do setor público, né? Que são as áreas que eu trabalho. Famílias mais próximas, valorizando mais e demandando mais a qualidade desse serviço. E alunos também mais protagonistas, né? Porque quando o professor está ali na sala de aula, os alunos só recebem aquilo. Quando eles estão em casa, eles precisam se organizar melhor também. Então, eu acho que, com todos os problemas e os desafios que nós estamos enfrentando, tem esse lado que é um lado que eu acho que pode sair melhor, né, no final do túnel. Então, eu acho que aí é para colocar um pouco de esperança, né? E eu acho que isso só pode acontecer também porque tem o trabalho de todas essas pessoas junto, né? E a solidariedade também é uma coisa que eu tenho percebido. Então, eu acho que nós estamos fazendo muito e precisa fazer chegar mais, né? E é isso, e a priorização da educação, né? Thank you very much, Isabel. Okay, to conclude, I'm going to ask each of our panelists in 1 minute or less each to respond to what they heard or what they read in the chat. Bom, eu Begin posso... with you. Should we start with you? Sim, eu acho que eu posso começar, que é Cláudia Costin. Eu acho que aprendi muito nessa conversa. Em primeiro lugar, muitos priorizaram a questão da coordenação nacional, que não está acontecendo, mas que deveria acontecer. Nós temos uma necessidade importante disso. A questão do aprendizado que todos nós estamos vivendo. Crises são oportunidades de aprender. Então, professores, famílias, alunos, como a Isabel falou agora há pouco, estamos todos aprendendo como lidar com a crise e como viver o processo de retorno, que vai ser o nosso grande desafio. Quando tudo isso passar, evitar que as desigualdades educacionais, que são imensas no Brasil, não aumentem mais. E para finalizar, eu gostei muito da palavra de esperança da Tabata, ao falar do novo iluminismo que eventualmente surja no fim disso. Eu pego isso como uma utopia, no sentido de algo a ser construído. Espero que nós possamos construir essa utopia. Muito obrigada pela oportunidade e pela participação de todos. Thank you, Claudia. Dennis?
Eu acho que a gente tem uma enorme oportunidade nesse momento de carregar essa concertação de esforços que está sendo feita na sociedade civil, com o MEC, com o SED, Undime, nesse esforço de oferecer, de pensar realmente no desafio de todas as crianças aprenderem durante a pandemia e ter esse compromisso com a equidade nesse momento de crise, levar esse compromisso com a equidade para a volta às aulas. E eu acho que o fator central que a gente precisa atacar na educação brasileira é a ideia de excelência com equidade. Todas as crianças têm direito a ter uma educação de altíssima qualidade. A gente consegue ter o apoio da tecnologia para fazer um pouco isso, mas a gente precisa mudar muito das nossas práticas pedagógicas e da estrutura como estão organizadas as nossas secretarias de educação e escolas, para que isso vire uma realidade para todas as crianças. Então, eu queria muito ver esse mesmo nível de empenho, atenção ao tema, sustentado no tempo, na reorganização para a volta às aulas e sustentando essa defesa da aprendizagem. O Brasil não vai ser o país justo e desenvolvido que ele poderia ser enquanto todas as crianças não tiverem uma educação de qualidade. A gente está desperdiçando talentos, a gente está deixando muito potencial pelo meio do caminho, a gente pode fazer diferença, é muito inspirador ver quanta gente se reuniu hoje à tarde, gente com tanta capacidade para discutir esse tema. Acho que é importante a gente sustentar essa articulação para frente. Thank you, Dennis. Lúcia. Eu também quero terminar com uma nota de esperança. Eu acho que nós vamos caminhar para realmente o conceito que o CIEB foi criado para defender, que é o conceito de escola conectada, uma escola preparada, com professores formados. Inclusive, nós estamos lançando uma proposta de incorporação de tecnologia no currículo inicial de formação de professores, porque a profissão professor no século XXI envolve estratégias de ensino remoto, de ensino à distância. Então, acho que nós vamos sair dessa realmente com um enriquecimento do que é o processo educacional, que não é só transmissão de conteúdo, que a mediação dos professores é muito importante. E eu acho que a sociedade deveria, sim, reclamar uma participação e uma coordenação mais ativa do MEC. Todos os países que eu tenho acompanhado, e o relatório diz isso, que a liderança do Ministério da Educação em momentos de crise é muito importante. Infelizmente, a gente não está vendo isso no Brasil. Eu acho que a sociedade brasileira deveria reclamar isso, né? Claim essa participação do Ministério para ajudar as secretarias de educação a superarem essa crise. Mas eu acho que nós vamos sair mais capacitados para enfrentar não a crise do coronavírus, mas a grande crise de aprendizagem que vai persistir no Brasil depois que as aulas forem retomadas. Muito obrigada. Thank you, Lúcia. Teca. Então, eu queria fazer, acho que, 2 pontos. Um é essa questão que a Lúcia acabou de falar, né? Assim, a liderança do MEC, acho que teve uma fala da Priscila no Roda Viva de ontem que eu queria coar aqui, que é a... Desculpa, eu estava sem vídeo. Que é a questão do Sistema Nacional de Educação, né? A gente tem um problema de governança na educação brasileira e a gente já deveria ter um Sistema Nacional de Educação criado e não temos até hoje, e essa crise está mostrando a falta que isso faz. Então, a gente precisa realmente reforçar isso aí, até reforço junto à Tabata, que a questão do Fundeb é, claro, a nossa urgência número 1, mas em seguida, assim que a gente conseguir superar isso, que a gente retome essa discussão e consiga, de fato, criar o Sistema Nacional de Educação, que faz muita falta e está fazendo falta nessa hora. E o segundo ponto é o que já foi dito aqui, né, mas que eu acho que é importante. A gente, no Brasil, tem, e acho que em muitos lugares, né, essa questão de prezar pela legalidade, pelos 200 dias, as 800 horas. E agora, com essa crise, a gente tem que prezar pela aprendizagem, que é uma coisa que a gente deixava de lado. Assim, a gente prezava mais pelos 200 dias e as 800 horas do que pela aprendizagem de fato. E agora a gente pode ver isso como uma oportunidade, esse momento que a gente está vivendo, em que os 200 dias não vão acontecer e que as 800 horas também muito dificilmente vão acontecer, pelo menos no formato presencial habitual, de garantir a aprendizagem e não, como eu diria, né, o tempo na cadeira, né, o tempo dentro da escola, e sim o que os alunos realmente estão conseguindo aprender, que é o fundamental, o principal e o objetivo de todos nós. Thank you, Teca. Tabata. Oi.
Concordo com todas as falas que foram trazidas, me somo a Lúcia no otimismo. Eu acho que esse pode ser, sim, mais um aprendizado que nós teremos. E uma fala que eu ouvi do professor Noam Chomsky, que eu acho que fala muito sobre isso que a Lúcia trouxe. A pandemia em si, o coronavírus, não vai mudar nada nas coisas, não, só vai piorar mesmo. Agora, as escolhas que a gente faz diante da pandemia que se impõe, essas escolhas sim podem construir um mundo diferente. E eu acho que o que a gente está discutindo aqui hoje, o que cada um está fazendo, é um pouco dessa construção de um mundo diferente para a educação. Queria reforçar mais uma vez a questão da importância de que o MEC seja envolvido na discussão. Eu, como poucas pessoas, sei da dificuldade de diálogo que a gente tem com o MEC, mas, enfim, é o órgão que a gente tem para coordenar e espalhar essas práticas todas. E se por alguma razão a gente realmente não conseguir esse diálogo, eu acho que a gente tem que criar um outro fórum para ele acontecer. Eu quero muito que os secretários de Estado, que os secretários municipais ouçam o que vocês estão fazendo, sabe? Que eles tenham à disposição todas essas informações de saber, olha, existem soluções A, B, C e D, essa faz mais sentido para mim. Que eles possam trocar essa experiência, que eles juntos debatam, e aí, como a gente vem fazendo com várias questões, se não for via MEC, que seja via Congresso, junto com o CNE, que a gente está trabalhando muito junto, que essas pessoas que de fato entendem da educação na ponta, construam um novo calendário, construam novas soluções. Mas eu só acho que é muito importante que a gente não tenha essa discussão paralelamente ao poder público. Temos excelentes exemplos dentro do poder público, como a Teca bem mostrou, que estão conseguindo fazer a educação chegar, mas eles são exceção ainda. Então, ou a gente força esse diálogo com o MEC, ou a gente cria um fórum paralelo, mas eu acho que isso tem que acontecer de uma forma nacional, porque se a gente fizer qualquer coisa que não envolva todo mundo, vamos continuar aprofundando essa desigualdade. E, mais uma vez, só agradecer pela oportunidade, aprendi muito e estou à disposição. Well, thank you very much. In closing, let me only share with you this reflection. At the beginning of this year, in January, our president received information that there was a serious virus, highly contagious in the horizon, and that it would reach us, and that we needed to prepare, or we would be facing a very difficult situation. For 2.5 months, we pretended this was not going to happen. We didn't act on it. We didn't act on it health-wise. We didn't make sure that our hospitals were prepared. We certainly didn't act on it educationally. And finally, when we began to see the cases of contagions, many schools found themselves scrambling over a weekend, trying to figure out how to be in touch with their teachers, trying to figure out how they were going to deliver food to the students. And the consequences have been tragic. We now have students in conditions that are unthinkable, not learning very much. We forget sometimes that public schools were invented to level the playing field. And when they have to function at a very deficient level of functioning as they are right now, all the opportunities that children have are a function of the kind of support they have at home. So I don't know how we're going to come from that, but in retrospect, I wish we had had a few conversations like this one back in January. So my hope is that this conversation this afternoon, where 250 of you have come together to share not only your concern, but your ideas about what should be a priority, your ideas about what is feasible, your ideas about what is happening. I hope that if you act on those ideas, when this pandemic hits you, and I'm afraid it's going to hit you with a full force, the same as has hit the US, or even worse. I have been to your favelas in Sao Paulo. I know how people live. It is difficult for me to imagine that you're not going to face the same full impact in public health and in the lives of people that we're facing right now. But I hope that when that happens, everyone in this meeting will be able to look back and say, we did everything within our reach to make sure that this pandemic did not take away the opportunities to learn, the hope that children have, that the future can be better because they continue to learn. So on that note, let me thank first of all of you who made a commitment today to spend 90 minutes sharing what you know with others. Let me thank my colleagues in the David Rockefeller Center, Marilena Monteiro, the director of the office in Brazil, Tim Linden, who were such wonderful partners in organizing these.
let me thank Claudia and Teca de Seipe for their initiative to translate this document into Portuguese, and the rest of you in this panel, Lucia, Dennis, and Tabata. And I want to thank Peter Shapiro, my colleague in our Office of Technology, without whom I could not do these things. I really admire, Peter, your commitment to making a difference. We're doing so many of these kinds of fora these days because I want to be able to tell my children when this story is written and they ask me, Dad, you knew there was a terrible pandemic happening. What did you do to make sure that it didn't rob the future for the children? I will tell them I was able to rely on someone like Peter Shapiro and all of you to do what was within my reach to protect those opportunities. So thank you all very much. We're going to share with you this recording, and I hope that it is of some help to you and to the children of Brazil who are the future of your country. Thank you. Thank you.